Sim. Empresários e associações de exportadores comemoram queda de tarifas americanas. O trabalho agora é para reduzir a sobretaxa de produtos industriais. Vamos lá. A decisão do presidente Donald Trump de zerar as tarifas adicionais sobre produtos agrícolas brasileiros foi celebrada por empresários e associações de exportadores. Representantes do setor, como o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, comemoraram a isenção do imposto de 40% para itens como café, carne bovina e frutas, chamando a medida de presente de Natal. A derrubada das taxas que haviam sido impostas em julho beneficia especialmente o agronegócio, incluindo o Vale do São Francisco, um grande exportador de mangas. No entanto, o trabalho continua. Embora o governo Trump tenha isentado mais de 240 produtos em seu recuo, a sobretaxa de 40% foi mantida para grande parte dos bens industriais brasileiros. Agora, o foco do Itamaraty e das associações de comércio, como a CNI, é pressionar os Estados Unidos para que as máquinas, equipamentos e outros manufaturados também tenham as tarifas retiradas, garantindo que a retomada da competitividade abranja todos os setores. Vamos lá. Esse é, na verdade, o quarto recuo do presidente Trump. O primeiro, logo depois que ele anunciou em julho as tarifas, ele, uma semana depois, já retirou muitos produtos calados, sem anunciar. Foi a Secretaria do Comércio dele que anunciou. Em agosto, ele retirou outra leva de produtos de exportação da pauta brasileira. Semana passada, ele tirou 10% do café, da carne e muitos outros produtos. E agora, a maioria foi isentada, a grande maioria foi isentada. Restam os produtos resultado de maquinário industrial. O Brasil tem muitas peças que revende para indústrias americanas. O setor de couros e calçados do Rio Grande do Sul e o setor industrial em São Paulo e Minas Gerais vão continuar lutando para que haja a isenção ou a redução desses 40%. Mas nesse momento vai entrar a questão. E agora o que é que o Brasil vai oferecer em troca? É agora que se vai saber a questão de terras raras, a questão do etanol e a questão dos impostos das Big Techs. Quais são os troféus que o governo brasileiro vai oferecer como compensação para o Trump gargantear como vitória aos seus eleitores. Agora vamos lá, eu quero ouvir vocês sobre este quarto recuo do Trump, que quem ouve aqui, quem acompanha o Jogo do Poder, o Agora Brasil, vê os meus comentários, eu tinha falado que isso ia acontecer conforme está ocorrendo. Quero a sua opinião, começando, Denis. Amadeu, aí, pelo que a gente pôde perceber, ontem a Socorro trouxe a informação com relação à economia dos Estados Unidos, né, que isso tem pesado, por exemplo, na avaliação do presidente Trump para os americanos. Pelo que a gente pôde perceber, essa movimentação de recuo dele em alguns produtos brasileiros passa muito mais pela situação econômica que vive o país do que, de fato, esse diálogo com o Brasil, como a gente viu aí. Claro que houve uma comemoração por parte do presidente, mas a situação hoje econômica dos Estados Unidos ela pesa muito mais do que qualquer outros fatores que a gente possa imaginar que tenha levado a esse recuo feito aí pelo presidente Trump, né? A gente viu essa pesquisa da Fox News que foi divulgada ontem, a Socorro trouxe essa informação ontem aqui no programa, e que esse seria o principal fator, a vida econômica, a situação econômica do país, para que houvesse aí esse recuo por parte do presidente americano. Se bem que esse recuo não foi hoje, né? Esse recuo foi no dia da ONU, onde ele já foi lá e se abriu todo, que teve química e tal. Ali já havia a chave virado. Fala, Franci. O que mostra, mais uma vez, Amadeu, o que nós sempre afirmamos aqui no Agora Brasil, de que o Trump ele não está preocupado com a situação de Jair Bolsonaro. Os movimentos dele são calculados com base na economia,
em interesses políticos em determinado país, como é o caso do Brasil, e agora ele praticamente escanteia de vez o ex-presidente da República, porque a situação dele dentro do país está complicada em relação à inflação e é o estadunidense em primeiro lugar. Então, quem imaginava que o Trump colocaria uma defesa de Jair Bolsonaro à frente dos interesses do país dele, se enganou redondamente. Isso é comprovado agora em mais um recuo do atual presidente dos Estados Unidos. E novos recuos virão, especialmente porque o Trump ele cita nessa mensagem a relação com o governo brasileiro, que teve avanços na diplomacia, apesar de que se acreditava que não, se falou no Marco Rubio, o próprio Eduardo Bolsonaro citava que o Marco Rubio não ia aliviar, mas o Marco Rubio, ele cumpre ordens. E o Trump quer esse diálogo, o Trump quer essa negociação, e eram tarifas que não faziam sentido, porque desde o ano de 2019, o Brasil tem um déficit na balança comercial com os Estados Unidos. Os americanos o Brasil mais compra do que vende, Amadeu. Então, o Brasil ganha bilhões de dólares, os Estados Unidos ganham bilhões de dólares com o Brasil. Isso era uma coisa, do ponto de vista econômico, amalucada. Fala, Eliezer. Com certeza. E importante destacar aqui o papel do governo brasileiro nessa tratativa, que procurou superar questões ideológicas e garantir um diálogo com o governo americano, que também contribuiu para esse processo, sem dúvida. E dizer que, por mais que os Estados Unidos seja uma potência econômica mais avantajada, os Estados Unidos precisam do Brasil também. E, na perspectiva do Brasil, os Estados Unidos não é um único destino de mercado. O mundo hoje está mais aberto, há uma relação comercial maior entre os países, então, se não fosse para os Estados Unidos, produtos brasileiros poderiam ir para outros países também. E, enfim, os Estados Unidos precisou reavaliar essa relação com o Brasil, por isso entendeu que deveria ceder e recuar o presidente Trump dentro desse processo. Quem conhece o Trump é o seguinte, ele não gosta, e diz isso, de losers, perdedores. Então, o que passaram para ele no começo é que o Lula era um perdedor, porque aqui o Bolsonaro estava à frente nas pesquisas, estava sendo perseguido. Depois que houve a condenação pelo Supremo sem mobilização nas ruas, esse cenário foi apresentado pintado de outra forma para o presidente americano. E aí ele recalculou a rota. Vamos ver aí a manchete do Ari, que foi, mas deixou o destaque dele. França, olha o que o Ari traz aí, ó. Isso, deputado federal Eduardo Bolsonaro, da versão peculiar sobre recuo de Trump nas tarifas, que ele disse que nunca aconteceu.